A Itaúsa, ela começou, ela é tradicionalmente conhecida por distribuir grande parte dos seus dividendos, tá? Isso foi visto durante 2017, 18, 19. Durante 2020, a gente teve algumas, não problemas, mas alguns decretos, principalmente devido ao Bacen, Banco Central, etc., que privaram um pouco, ou seja, restringiram um pouco a distribuição de dividendos e como um limite temporário de 25% de payout, tá? Foi uma medida adotada pelo Conselho Monetário Nacional. Naquela época não se tinha previsibilidade de nada, era o início do Covid, o início da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer com o mercado. Ele foi lá o Conselho Monetário Nacional e falou, bom, pessoal, vamos restringir o pagamento de dividendos, tá? O que isso faz? Faz com que o payout caia, faz com que o dividendo caia, e por conta disso, o dividend yield caiu, né? A gente estava aí com o pessoal acostumado com 8,5% em 2019, 7,4% em 2018, caiu para 5,5%. Em 2021, a companhia acabou por não distribuir também como ela fazia anteriormente. Se vocês forem pegar a média de 2017, 18, 19, o payout, e aí o que é o payout, João? Payout basicamente é a correlação entre proventos pagos e o lucro da empresa, tá? Ou seja, qual que é o percentual do lucro que é distribuído? Se a gente tem um payout de 94%, como é o caso de 2018, significa que a empresa ela distribuiu 94% do seu lucro em forma de dividendos de juros sobre capital. Tá? 2021 a companhia manteve um dividend yield mais baixo. E por que disso? Principalmente porque ela tem como principal objetivo, recentemente, a diversificação na sua base de ativos. Eu falei toda a base de ativos dela, ela fez algumas outras aquisições, alguns outros movimentos, acho que a CCR até o pessoal já comentou, e isso tem tudo a ver com a estratégia da companhia de diversificar os seus ativos. A Itaúsa, ela busca diminuir a sua dependência do setor financeiro, tá? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, grande parte, e assim, majoritariamente, o resultado vem do YouTube. Por esse resultado vir todo do YouTube, acaba que ela é muito dependente dessa empresa. Diferente de outras empresas, diferente de outras holdings aí do mercado financeiro, tá? E qual é uma holding que eu posso citar, como por exemplo, a Simpar, acho que é uma holding contrária à Itaúsa, porque ela é muito mais diversificada, etc. Tá? A Itaúsa não, ela é muito concentrada em Itaú, ela tem a estratégia de acabar com essa concentração. E para isso, ela precisa fazer investimento em outras empresas. Como é que você faz investimentos? Você precisa reter mais capital. Quando a empresa ela dá lucro, ela tem algumas formas de utilizar esse lucro. Tá? Uma das principais, a mais óbvia, é distribuir esse lucro, que é o que ela fazia. Né? A Itaúsa, como vocês podem ver, em 2017, 18, 19, em média, 80% do lucro era distribuído para os acionistas em forma de juros sobre capital próprio e dividendos. Outra coisa que ela pode fazer com o seu lucro é pagar dívida. Né? Você lucra, você pode pagar sua dívida. Braskem foi uma empresa que fez isso ao longo de 2021, por exemplo. Outra forma de você destinar esse lucro é investindo. E é isso que a Itaúsa deve fazer, pelo menos no próximo ano. E respondendo a dúvida de vocês, eu entendo que a Itaúsa está passando por um momento de transformação. Tá? A Itaúsa ela deve diminuir um pouco o seu yield quando comparado com os 3 anos anteriores à pandemia, tá? E por que disso? Por que ela vai diminuir o yield? Por que eu vou parar de receber dividendos? Né? Muitos podem se perguntar isso. Bom, você vai receber menos dividendos por conta e que a companhia está pegando, em vez de pagar esse dividendo para você, ela está comprando participação em uma outra empresa para conseguir diversificar mais seu portfólio, diminuir a dependência do Itaú. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o Itaú, ele já é um banco maduro. E aí, depois de eu finalizar essa parte, eu quero entrar nas dúvidas do chat, tá? E pegar os comentários de vocês e coisas nesse sentido. O Itaú é um banco maduro. O que ocorre quando um banco ele é do tamanho que é o Itaú Unibanco e que ele já está num estágio de maturidade é que ele cresce
mais lentamente do que os outros negócios. Então, se ele tem um crescimento mais lento, significa que os outros negócios crescendo mais, eles devem aumentar sua representatividade na receita e no resultado da Itaúsa. Então, mesmo que a companhia não fizesse nenhum tipo de movimento, eu entendo que é natural que o Itaú diminua a Itaúsa diminua essa dependência do Itaú, porém, esse processo é muito lento, tá? Eu não conseguiria ver nada muito, repentino, uma mudança muito grande, se a gente está falando em algo de 5 anos, um médio prazo, sem nenhuma força de investimento. Com a força de investimento, eu entendo que isso pode mudar mais rápido, tá? Mas ainda assim não é um desafio tão fácil de ser feito. Por quê? Porque Itaú ele corresponde muito da Itaúsa, como mencionei para vocês. Para mudar isso, leva tempo. Fazer investimento não é algo tão simples assim, principalmente que a Itaúsa que compra uma participação relevante nas empresas, tenta colocar o pezinho lá dentro, ajudar com smart money, não só o money, mas o smart money. Então, é mais ou menos esse caminho que a companhia deve ter. E por conta disso, a gente tem um payout mais reduzido. Eu vejo que tem várias pessoas aí perguntando sobre, João, o que você acha do yield da Itaúsa? Como é que você vê o yield? Tá? Vou responder essa questão para vocês. Quando você acha que a Itaúsa voltará a pagar dividendos altos? Tá? É difícil afirmar. Eu acho que ela está começando um ciclo de investimento e o investidor que compra Itaúsa hoje, ele tem que pensar com uma mentalidade de não receber o dividendo daqui 1 ano ou 2, mas receber um dividendo muito maior lá na frente. Ou seja, a gente deve ter um dividendo mais baixo, e aí eu uso como uma estimativa de dividendo aí para os próximos anos, considerando o preço atual, a gente pode estar falando aí de uns 6 a 7% de yield, tá? 5, 6% de yield. 6 acho que é um número base para vocês terem. E a partir de 2025, médio prazo, tá? A gente pode ter um crescimento nesse yield, dependendo de como essas outras empresas do grupo comecem a distribuir. Outras empresas do grupo, elas estão crescendo muito, tá? É o caso da Dexco, por exemplo. É o caso da Angea, por exemplo. Então, para que ela pague dividendos, ela tem que receber dividendos dessas empresas, né? E essas empresas, elas só vão pagar dividendos à medida que não acharem lugares para a gente para eles fazerem investimento rentável, tá? E aí eles distribuem, tá bem?